Olá pessoal, para essa aula de hoje a gente vai falar sobre a potenciação com números racionais, certo? Esse assunto a gente já tinha trabalhado em sala e a gente vai revisar algumas coisas e continuar o conteúdo sobre essa parte de potenciação. Então, primeiro a gente vai lembrar sobre algumas coisas sobre a potenciação que a gente já estudou no 7º ano e vai rever aqui para poder aplicar agora com números racionais. Então, para a gente lembrar, né? O que é a potenciação? É uma multiplicação de números iguais, certo? Onde a gente tem uma base, tem um expoente, e essa base vai ser multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes indicada pelo expoente. Então, quando a gente estiver trabalhando com números racionais, se o expoente for positivo, que era o que a gente já usava, só que a gente falava expoente natural, as mesmas regras da potenciação que a gente estudou nos anos anteriores valem quando a base é um número racional, tá? Então, se a base for positiva, a potência é positiva, ou seja, o resultado da potenciação vai ser positivo. Se a base for negativa e o expoente for par, a gente vai ter uma potência positiva. E se a base for negativa e o expoente for ímpar, a gente vai ter uma potência com sinal negativo, tá? Vai permanecer a mesma coisa para agora, quando a gente estiver trabalhando com a base sendo um número racional. Então, vamos começar com esses exemplos aqui. Primeiro exemplo, menos 0,4 elevado à terceira potência. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo a multiplicação, menos 0,4 vezes menos 0,4 vezes menos 0,4. E vou efetuar essa multiplicação. A primeira coisa que a gente pode analisar aqui já de cara é o sinal, tá? O sinal dessa potência vai ser um sinal, o resultado aqui vai ter um sinal negativo. Por quê? A gente tem duas formas de olhar. Fazendo a regra de sinais aqui, menos por menos, mais por menos, menos. Ou olhando a definição que a gente viu aqui, ó. Se a base for negativa, base negativa, e o expoente for ímpar, a gente vai ter uma potência negativa. Então, o resultado vai ser negativo. E agora eu vou multiplicar esses valores, 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Se eu não sei fazer de cabeça, eu posso pegar um rascunho, certo? E vou fazer a multiplicação dos dois primeiros. Ou posso pegar uma calculadora e calcular esse valor, né? Aqui no caso a gente vai armar 0,4 vezes 0,4. Então, para a gente até lembrar como é que faz essa multiplicação. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 0, 0. 1, 1. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. Soma 6, 1 com 0, 1. E esse 0 desce. Agora, onde é que eu vou colocar a vírgula nesse resultado? Eu vou olhar que tem uma casa decimal e aqui tem uma. Então, meu resultado tem duas casas decimais, certo? Somo a quantidade de casas decimais dos números que eu estou multiplicando. Então, do final para o começo do número, eu ando uma, duas casas decimais e coloco a vírgula. Só que esse aqui ainda não é o meu resultado final, porque 0,16 é o resultado dessas duas multiplicações aqui. Eu preciso ainda multiplicar por 0,4 de novo. Então, coloco aqui, armo a multiplicação e vou continuar. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. 4 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Somo, tá? 4 desce, 6 com 0, 6, 0 e 0, 0, e o 0 desce. Agora eu vou ver a quantidade de casas decimais que meu resultado tem. Tem uma casa decimal aqui
e 2 casas decimais aqui. Então, o total eu tenho 3. E aqui no resultado tem 3. Então, do final pro começo, 1, 2, 3 casas decimais. 0,064. Esse é o resultado que eu estou procurando para o primeiro exemplo, tá? Agora, a gente tem uma fração na base elevada à quarta potência. O que é que a gente vai fazer? Vai repetir a base, multiplicando ela por ela mesma a quantidade de vezes indicada no expoente. Certo? 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. Multiplicação de frações, multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, aqui, como a base é positiva, eu já sei que o resultado aqui vai ser positivo. E a fração que eu vou ter como resultado, como potência, vai ser o quê? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81, certo? Então, aqui no numerador, 81. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 no denominador. E essa última potência aqui é para a gente lembrar que todo número elevado ao expoente 1, o resultado é a própria base, tá? Não tem conta para fazer. Isso independente se a base é um número inteiro ou se é uma fração. A gente vai ver agora mais alguns exemplos dessas potenciações. Então, aqui a gente tem uma base negativa, um número inteiro, elevado ao expoente a 2. Então, menos 3 ao quadrado vai ser menos 3 vezes menos 3, que dá 9. A fração 3 quintos ao quadrado vai ser 3 quintos vezes 3 quintos. Ó. De novo, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Resultado, 9,25. Aqui, para a gente lembrar, todo número elevado a zero é igual a 1, independente do número que tem na base. Se é um número positivo, se é negativo, se é fração, se é número decimal, certo? Se é inteiro. Se ele tiver elevado a zero, o resultado sempre vai ser 1. A letra D, a gente tem uma fração, uma base que é uma fração e é um número negativo. Então, menos 3 quintos ao quadrado vai ser menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. Aqui, de novo, multiplica numerador por numerador. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Menos por menos, mais. Esse sinal aqui eu posso tirar, porque todo número positivo ele pode ser representado com ou sem o sinal, tá? Letra F é a mesma coisa, semelhante à letra C, certo? Aqui só a diferença é que a gente tem um número negativo e a base é uma fração negativa, mas o expoente é zero. E vimos que todo número elevado a zero dá 1. E aqui seguem os outros exemplos, certo? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A base aqui é um número decimal elevado ao quadrado, então vai ser 0,5 vezes 0,5, vai dar 0,25. Só armar a continha e calcular. O interessante aqui da J, para a gente perceber que essa base aqui ela tem 2 casas decimais. Então, quando eu fizer ela elevada ao quadrado, ou seja, ela vezes ela mesma, o produto, que é a potência, vai ter 4 casas decimais, certo? 2 do primeiro 0,03 e 2 casas decimais do outro 0,03 que foi multiplicado. Pronto, seguindo essa parte de potenciação, a gente vai falar agora dos expoentes inteiros negativos. O que é que vai mudar? Vamos ver aqui, ó. Se A é diferente de zero, quem é A? É a nossa base. Se a nossa base não é zero, certo? E N é um número natural, N é o quê? O nosso expoente. Então, se a gente tem uma base que não é nula e um expoente que é um número natural, a gente vai definir que uma potência de expoente negativo, ou seja, A elevado a menos N, vai ser igual a 1 sobre A elevado a N. Esse sinal de menos vai fazer com que a gente inverta
a nossa base, ou seja, escreva 1 sobre essa base e retire esse sinal de menos do expoente. Ou eu posso também encontrar outra representação, que é a elevado a menos n igual a 1 sobre a, tudo isso elevado a n. Qual a diferença daqui para cá? Nenhuma, só escrita da representação matemática mesmo, porque 1 elevado a qualquer valor vai ser sempre 1. Então, esse expoente ele pode ficar só aqui no denominador sem problemas, tá? Vamos resolver esses exemplos aí que foram dados. Então, 3 elevado a menos 4. Como diz aqui, para eu retirar esse sinal de menos, eu tenho que inverter a base. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado à quarta potência. Que, resolvendo isso aqui, eu posso escrever 3 à quarta potência como sendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E o 1 permanece lá no numerador. Agora, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Então, denominador 81 e o 1 no numerador repete. Vamos para essa aqui. 1/4 elevado a 1/3. O que a gente tem que prestar atenção? Que quando a gente tem uma fração elevada a um expoente negativo, tá? A gente vai seguir essa mesma regrinha. Depois eu vou mostrar para vocês uma forma, quando a gente tem fração, uma forma mais rápida da gente desenvolver isso aqui. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou botar o 1 no numerador, que é esse 1 que veio daqui, e a minha base, que é 1/4, ela vai vir para o denominador, elevada agora ao cubo, elevada à terceira potência, certo? Então, eu vou desenvolver esse produto aqui embaixo, 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, e o 1 permanece aqui. Multiplicando isso aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, eu vou continuar com a fração do denominador. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E esse 1 do numerador, ele repete aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de um número por uma fração. Se eu pegar aqui o rascunho, para a gente lembrar. Quando eu tenho um número dividido por uma fração, isso aqui eu posso transformar numa multiplicação do primeiro número pelo inverso do segundo. A gente viu isso na nossa revisão de operações com fração, tá certo? Então, aqui eu multiplico 1 por 64, que vai dar 64, sobre 1. E aqui eu tenho o quê? Uma divisão de 64 por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, isso aqui vai dar 64. O que é que eu tenho aqui, então, como resultado? É esse valor aqui de 64. Tá? Aí, a dica que fica. Se eu tenho uma fração elevado, vou fazer aqui, elevado a um expoente, menos 3, por exemplo, basta eu inverter essa fração, então, 4 sobre 1, retirar o sinal do expoente e calcular essa nova potência. 4 dividido por 1 é a mesma coisa que 4 ao cubo. E 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Olha aqui, o mesmo resultado que eu tinha fazendo todo esse processo. Então, isso aqui só vale, esse processo aqui de inverter a fração, só vale quando eu tenho uma fração na base, tá certo? E esse último exemplo aqui, menos 1,2 elevado ao quadrado. Então, aplicando a regra aqui, eu tenho 1 sobre
menos 1,2 elevado ao quadrado, tá? Desenvolver essa potência aqui do denominador. Então, vai permanecer 1 aqui. Vai ficar menos 1,2 vezes menos 1,2 no denominador. O que é que vai acontecer agora? Vou fazer essa multiplicação. Então, quando eu realizo essa multiplicação, eu vou obter 1, que é esse mesmo 1 que está aqui, sobre menos 1,2 vezes menos 1,2 dá 1,44. Se tiverem como aí fazer, pega uma calculadora ou pega um rascunho e arma essa continha aqui. Vocês vão ver que vai dar 1,44. Agora preste atenção que não existe uma fração onde o denominador ou o numerador, né? No caso aqui a gente tem um denominador, é um número decimal. Então não existe fração com número decimal. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essa fração ou esse número decimal em uma fração. Isso aqui também a gente tem que lembrar. 1,44 eu posso escrever como sendo 144 sobre 100. Por que sobre 100? Tenho duas casas decimais, vai aparecer 2 zeros. Então, o que é que vai acontecer? No lugar de botar 1,44, eu vou botar 144 sobre 100. Então, eu vou ficar com o quê? 1 sobre 144 sobre 100, certo? Olha, essa parte aqui é semelhante a isso que a gente fez aqui. Eu vou fazer o quê? Repetir o 1 e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, o que é que eu vou obter? Vou obter 100 sobre 144, tá? Isso aqui eu posso simplificar, dividindo essa fração em cima e embaixo por 4, tá? Quando eu divido 100 por 4, vai dar 25. Quando eu divido 144 por 4, vai dar 36. Então, esse aqui é o resultado. 25/36 é o resultado de menos 1,2 elevado a menos 2, tá certo? Então, para a gente finalizar, tem aqui alguns exemplos de potências de expoente negativo. Então, tem aqui 5 elevado a menos 3, então inverte e retira o sinal de menos. E calcula 5 ao cubo, que dá 125, então fica 1 sobre 125. Aqui, aquela regrinha que eu disse a vocês, ó. Quando eu tenho uma fração com expoente negativo, basta eu inverter a fração, então o que é denominador passa a ser numerador, e o que é numerador passa a ser denominador, e eu retiro o sinal de menos do expoente. Aí, ó, esse 1 que estava aqui em cima vai sumir por quê? Porque eu vou dividir 2 por 1, e todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, então fica 2 elevado à quarta potência, que dá 16. E aqui, 2/3 elevado a menos 3. Do mesmo jeito, ó, o que é denominador veio para o numerador, o que é numerador veio para o denominador. E retirei o sinal de menos do expoente. Então, ficou 3 a terceira potência. Esse expoente veio para o numerador e vem para o denominador. 3 ao cubo dá 27, 2 ao cubo dá 8. E quando eu tenho uma base decimal com uma potência negativa, eu inverto, ó, 1 sobre a base, sem o expoente de menos. Agora, o que é que vai mudar? Aqui ele não foi feito a finalização desse exemplo, certo? Então, do mesmo jeito que a gente fez, no caso, no último exemplo, transformar essa base aqui em uma fração, tá? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre 0,25 é 25 sobre 100.
1 sobre 25 sobre 100 vai dar 100 sobre 25. Aí pode simplificar em cima e embaixo, tudo por 25, ó. Certo? 100 por 25 vai dar 4. 25 por 25 dá 1. 4 sobre 1 é 4. Certo? E aqui é a mesma coisa, gente. Então, 0,3 elevado a menos 3 vai ser 1 sobre 0,3 elevado ao cubo. Encontra essa fração com denominador decimal e faz esse processo aqui para encontrar o resultado final, tá? Então, o que é importante lembrar aqui? Qualquer número não nulo elevado a um expoente inteiro negativo, ó, expoente negativo, é igual ao inverso desse número elevado ao oposto do expoente. O que é que ele está dizendo aqui? Que eu inverto o número, ou seja, o que era a base passa a ser o denominador de uma fração, certo? Ou, se a base é uma fração, a gente inverte a fração. E o expoente agora vai ser o oposto do que eu tinha antes. Então, se o meu expoente era negativo, ele passa a ser um expoente positivo, tá? Bem, agora vou deixar com vocês o link das atividades para vocês acessarem e aplicar essas regrinhas aqui que a gente acabou de rever, tá? Fiquem bem e se cuidem.